galerinha, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã discutirmos aí um pouco sobre o nosso conteúdo de filosofia. Desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar nesta manhã, que o Espírito Santo possa habitar em vossas mentes, vossos corações, para assim vocês possam assimilar e aprender com maior facilidade. Desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, possa abençoar os vossos pais, vossos irmãos e irmãs, vossos avós, tio, tias, amigos e também abençoar e converter todos os nossos inimigos. Ok? Vamos dar sequência no nosso conteúdo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a busca pelo saber, não é? Então, no material de vocês aí da página 10 tem Em Busca do Saber. Então, na tela, vamos ler o que se fala aí para que a gente possa comentar com as vossas senhorias, tá? Ao longo da vida, as pessoas manifestam o desejo de conhecer. Você já observou que desde muito jovem expressamos surpresas, curiosidade em relação àquilo a que nos cerca? Logo que aprendemos a caminhar, procuramos por aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e a tocá-lo. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer perguntas, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber e principalmente de saber a verdade. Ao contrário, seguimos pela vida fazendo perguntas, experiências e pesquisa, investigando o que existe. Como as coisas são, de que modo elas funcionam, como poderia e como deveria ser. Isso mostra a importância do saber para as pessoas e nos leva a refletir sobre a relação entre o que sabemos, os modos de buscar esses conhecimentos e a verdade. Nas próximas sessões você encontrará informações e questionamentos que poderão ajudá-lo a participar dessas reflexões. Meus filhos, vocês sabiam que nós, seres humanos, por natureza, somos um ser, uma espécie que nasceu para conhecer, nasceu para saber e que vamos morrer sempre em busca de conhecimento? Aristóteles dizia, não é, que o ser humano ele é um animal racional, social e político. E que até quando ele erra porque ele queria acertar. Ele erra porque ele estava querendo, conhecer. Então, desde bebê, uma criança, ela entra no mundo a explorar. Ela vai, descobrindo, vai tocando, vai relacionando os objetos que parecem diante, de si. E nós vamos crescendo sempre mais em busca do conhecimento. Então, o ser humano ele é um ser, primeiramente, racional, mas a racionalidade do ser humano ela é instigada, ela é alimentada pela curiosidade. Então, quando você se interessa por algo, quando você quer conhecer algo, você começa a investigar, você começa a procurar, você começa a buscar. E hoje, vocês têm aí a tecnologia, a internet ao serviço de vocês que auxilia e ajuda muito a adquirir conhecimento, a saber, Você pode abaixar no seu celular um aplicativo, sobre filosofia e você aprende tudo sobre filosofia para o ensino fundamental. Tá? Então você pode abaixar diversos tipos de aplicativos educativos que possam lhe ensinar cada vez mais a desenvolver o seu conhecimento. Tá? Então, nós muitas vezes nos machucamos quando a gente quer aprender algo na prática sem ter recebido a técnica, Então, por isso que é interessante o estudo, porque o ensino, a educação escolarizada, ela te dá técnica, ela te dá ferramentas para você manusear, dominar certos saberes, certos conhecimentos, ok? Na tela, conexões. Você sabe o que é uma sereia? Se a resposta foi sim, procure se lembrar de como ficou sabendo disso. Afinal, é improvável que você tenha esbarrado em uma delas por aí.
Muitos garantem que esses seres não existem, que não são reais. Mesmo assim, diferentes épocas e lugares relatam-se mitos, lendas e contos de fadas sobre lindas sereias. No folclore brasileiro, por exemplo, encontramos a Lara, ou Mãe d'Água, protetora das águas, que alguns escritores descrevem com essa forma. Entre as imagens mais conhecidas de sereias, encontramos a de um ser fantástico, metade peixe, metade mulher, que seduz navegantes e pescadores com o seu canto irresistível, levando-o à morte. Talvez você não soubesse de tais características por ter visto apenas filmes e história que apresentavam boas sereias. Mas esse ser com cauda de peixe já estava presente na mitologia de povos nórdicos da antiguidade, representando perigo, tá? Então, meus filhos, na nossa cultura, não é? No nosso folclore brasileiro, nos nossos filmes que nós assistimos, a sereia ela é um ser, não é? Pacífico, bom, metade peixe, metade ser humano, né? Mas na realidade esses seres, não é? Eles já eram narrados na filosofia clássica. Detalhe, tá? Na filosofia clássica nem sempre elas eram metade peixe e metade humano. Mas elas eram, não é, muitas vezes, metade de aves e humanos. Não é? Então, ela tinha diversos aspectos. E um detalhe interessante é que elas não eram boas. Elas eram, né, seres muito carníferos, maus, tá? Seres que destruíam as pessoas. Por isso a lenda grega tinha medo, não é, de conhecer, de ver uma sereia. Então, meus filhos, a sereia ele é um saber que nós conhecemos, escutamos por contos, tá? Ela existe até que alguém nos traga uma, né, presencial para nós ver ou encontrar com uma. Nós não podemos dizer que ela existe, né? Não passo de lendas, né? Não passo de mitos e narrativa, tá? Mas é um saber que nós conhecemos, sabemos por através de contos, tá? Na página 11, vamos ver aí uma parte da filosofia que fala sobre elas. Na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixes eram claramente tritônicas. Já as sereias ou sirenas eram descritas como criaturas perigosas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. A escultura Sirena de Canosa, preservada desde a antiguidade, representa essa criatura mitológica de acordo com a visão grega. As sereias aladas foram personagens de alguns mitos e de algumas epopeias da Grécia Antiga. Na obra Odisseia de Homero, por exemplo, conta-se que o ardiloso Ulisses sobreviveu aos poderes mortais da voz desses seres. Ele fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-lhe que amarrasse firmemente ao mastro. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas, sem atirar-se nas águas e morrer, como acontecia a todos os que se aventuravam por aqueles mares. Então, aqui quem foi, resumindo aqui, meus filhos, quero que vocês, ao ler esses textos, prestem atenção nas palavras grifadas, tá? Que é isso que a gente quer que vocês aprendam e que isso que a gente vai cobrar para vocês na prova. O que é Alados, o que é epopeia, o que é hipnótico e o que é Odisseia. E se eu perguntar para vocês, cuidado, vocês ouviram o cântico de sereia, não é? O que significa isso? Ouvir cântico de sereia é você ficar hipnotizado, é você ficar, não é? Sem noção, sem saber o que está fazendo. E aí, acabar, não é? Fazendo coisas que não é permitido, coisas que não vai lhe trazer, não é? Boas consequências, tá? Então, o Ulisses, tá, meus filhos? Ele foi aquele general que lutou na guerra de Troia, que ajudou a vencer, não é? Ajudou o Aquiles a vencer o Heitor. E ele, quando volta com a sua tripulação para a sua terra natal, ele se perdeu no alto mar
e iria passar por uma ilha onde as sereias, todo mundo que passava por lá era destruído, elas devoravam, né, seduziam e matavam eles. Então o mito tinha uma narrativa que dizia que aquele homem que conseguisse passar por aquela ilha e não se jogasse no mar, elas se autodestruiriam. Então, como Ulisses ele era muito inteligente, ele tapou os ouvidos e vedou os seus tripulantes e mandou amarrá-lo no mastro do seu navio. Então, quando passou na ilha, ele escutou as sereias seduzindo, mas ele não pôde se jogar no mar. Então, quando ele passa pela ilha, todas elas se destroem. Tá? Então, aí é uma narrativa da mitologia grega. E eu indico para vocês que gostam de filme, estão em casa nesses dias, não é? E querem relacionar esse conteúdo com o filme, tem um filme da Era do Gelo, se eu não me engano, é o 2 ou é o 3, que mostra lá uma relação onde os personagens desse desenho passam por uma ilha onde as sereias, não é, seduzem eles. E é esse modelo de sereias aqui grega, não é? Elas não são boas, elas são seres, né, maléficos que querem destruir as personagens lá, ok? Então, meus filhos queridos, eu quero que vocês respondam, tá? As atividades da página 12, página 1, página 2, vocês respondem no próprio material. A hora de filosofar, que é a questão 1, vocês respondem no caderno e me enviem em foto. Abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.